As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus mandou os discípulos pregarem de casa em casa em todo o mundo. Mas existe um problema sério nisso. Não foi isso que os discípulos entenderam. A ordem de Jesus foi clara quanto a isso. Mateus 10,5 diz: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Isso não soa como uma missão mundial, isso é uma proibição. Direta, sem margem, sem ambiguidade. A missão dos apóstolos era clara: israelitas, casa de israelitas, aldeias de israelitas. Não há qualquer indicação ali de uma missão futura aos gentios. E se houvesse, obviamente, Jesus teria dito, mas não disse. Vamos raciocinar. Jesus conhecia pensamentos, corrigia erros, ensinava com clareza quando queria. Então por que ele não foi claro com os apóstolos quanto à pregação aos gentios? Porque foi intencional a permissão da ignorância. Atos 10:24 em diante mostra isso. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, ele estranha ao saber que tinha que entrar na casa de Cornélio. E não só ele. Os apóstolos em Jerusalém exigiram explicação dele por ter entrado na casa de um gentil e pior, ter pregado a esse gentil. Depois que ouviram a explicação de Pedro, ficaram chocados. Porque gentios não estavam no plano deles. Jesus mostra isso em Lucas 14:15-24, onde os convidados, os israelitas, no caso, recusam o convite do rei às bodas do filho, as boas novas. Depois da recusa dos amigos, o convite se abriu a todos, ou seja, aos gentios, que eram os mancos, aleijados, etc. da parábola. Agora prestem atenção nisso. Aos israelitas, a pregação foi de casa em casa e aldeia em aldeia, por causa da relação de proximidade com Deus em consequência da promessa feita a Abraão. Aos gentios, a pregação foi aberta e informal. Foi em praças, sinagogas, reuniões em casas de convertidos, teatros, enfim. Não existe base bíblica para dizer que gentios foram evangelizados da mesma forma que israelitas. Por que Jesus não revelou isso antes a eles? A resposta é bem simples. Para preservar a ordem, as etapas do plano, os discípulos eram humanos, impulsivos e limitados. Se soubessem antes, poderiam pregar fora do tempo aos gentios e com isso teriam quebrado a sequência do plano divino. Quando a missão aos gentios começou? Em Atos 10, na pregação ao primeiro gentil a receber as boas novas, a saber, Cornélio, o centurião romano. Ali começou oficialmente a segunda etapa da pregação. Se o entendimento sobre as etapas da pregação das boas novas veio de forma progressiva, então a conclusão é inevitável. Jesus, enquanto vivo, nunca deixou claro que pregariam aos gentios, muito menos de casa em casa. A ignorância dos discípulos não foi falha de Jesus, foi estratégica e parte do plano divino. Para resumir, Jesus, enquanto vivo, nunca deixou claro para os apóstolos que algum dia pregariam a gentios, muito menos de casa em casa, como as testemunhas de Jeová ensinam. Só foram entender isso depois de uns 7 anos da morte de Jesus, no ocorrido com Cornélio. Diante disso, vemos mais um erro da interpretação bíblica das testemunhas de Jeová, como as que ocorreram no passado, com vacinas, com transplante de órgãos, com profecias não cumpridas, com transfusão de sangue autóloga, hoje reconhece que erraram nisso, transfusão de sangue normal e outros. Um abraço a todos.